Olá, está começando o programa Concerto de Ideias de hoje e eu começo agradecendo o seu carinho e também agradecendo a sua companhia. O tema de hoje promete ser polêmico e bastante interessante. Olha só, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, considera a obesidade uma epidemia. A doença já atinge crianças e adolescentes. Há quem diga que esse mal tem nome e sobrenome, olha só. Fast food, pais desinformados, alimentos nocivos. Será? No programa de hoje a gente vai falar sobre isso e mostrar para você a relação entre a obesidade infantil e a propaganda. Você não pode perder o programa de hoje e a gente começa assistindo a reportagem da Kézia Salles. A obesidade infantil é caracterizada pelo excesso de peso entre bebês e crianças de até 12 anos de idade. A doença atinge aquelas que não possuem bons hábitos alimentares e nem praticam exercícios físicos regularmente. No Brasil, o número de meninos e meninas que apresentam obesidade cresce a cada ano. De 2008 a 2013, o índice aumentou aproximadamente 79%. Uma das maiores causas é o consumo de alimentos industrializados. O excesso de publicidade desses alimentos nocivos nos meios de comunicação é um dos obstáculos para se atingir uma dieta saudável. Segundo dados do Ibope, as crianças assistem em média 5 horas por dia de televisão. E a influência da TV torna não só as crianças vulneráveis, mas também os próprios familiares. Os pais compram o que os filhos desejam na tentativa de suprir sua ausência ou mesmo escaparem da responsabilidade de oferecer afeto. A Anvisa afirma que 80% da publicidade de alimentos dirigida às crianças são de produtos calóricos com alto teor de açúcar, gordura e são pobres em nutrientes. Em países como a Irlanda, a publicidade é proibida durante a exibição de programas infantis na TV aberta. Já na TV holandesa, não é permitido a publicidade para crianças menores de 12 anos. Mas e no Brasil? Existe preocupação com a saúde das crianças? É correto afirmar que parte da culpa da obesidade infantil recai sobre as publicidades? A propaganda pode trazer uma mensagem educativa de bons hábitos de consumo para pais e filhos? Pois é, o assunto é bem polêmico e bastante atual. E para conversar com a gente sobre esse tema, está conosco aqui no estúdio hoje o professor Hélder de Mello Moraes. Tudo bom, professor Hélder? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao Concerto de Ideias. Obrigado, eu que agradeço o convite. O professor Hélder é formado em Publicidade e Propaganda e Relações Públicas na PUC de Campinas. Além disso, ele é mestre em Comunicação e Mercado pela Casper Líbero de São Paulo e atualmente, professor Hélder, dá aulas no UNASP, é doutorando em Comunicação e Marketing da USP. Então, essa questão, professor, da relação da publicidade, da propaganda com a obesidade infantil tem tudo a ver com as suas pesquisas e com o seu interesse, né? Sim, tem sim. Eu procuro entender melhor a influência da publicidade e propaganda no consumo de alimentos infantis. O senhor percebe que hoje a gente pode dizer que existe uma preocupação por parte dessas propagandas com relação à saúde das crianças? Ou não? Não, efetivamente a propaganda no Brasil é permissiva e ela atua com fins lucrativos e com fins de vendas. Eu percebo que a publicidade no Brasil apela por conta de convencer as crianças sobre o consumo de alimento. Justamente porque quer vender, né? Novos produtos, né? Quer vender a sua marca, os seus produtos. Mas a gente pode falar, professor Hélder, por exemplo, que a publicidade seria a única responsável por essa questão da obesidade infantil? E a gente viu aí na reportagem os dados alarmantes, né? Como está crescendo isso no Brasil. Sim. Publicidade é a única responsável? Não, com certeza não. Além da publicidade, nós temos a ausência dos pais. Mesmo os pais presentes não se preocupam em ler rótulos e em perceber se o alimento é de alto teor calórico ou não. Então, a publicidade é uma parte que a gente deve levar em consideração para socorrer ou para evitar esse mal, mas não é a única culpada. É um dos elementos, né? Sem o senhor dúvida. falou aí com relação aos pais, a gente viu também na reportagem da Kézia, né? Como, digamos que a ausência da preocupação dos pais pode resultar na questão da obesidade infantil, né? O senhor tem filhos, professor? Tenho sim, e eu me preocupo inclusive com o tempo que eles ficam assistindo televisão, porque a televisão realmente tem
uma quantidade de publicidade e propaganda direcionada às crianças muito altas, né? E assim são nos melhores horários, né? Aqueles em que a criança realmente está em frente à televisão. Tudo isso é pensado, né, professor? Tudo isso é planejado pela publicidade, pela mídia? Claro, a publicidade tem esse foco, é uma comunicação persuasiva e, portanto, caracteriza, obviamente, planejando para atingir o público-alvo no momento correto. Aliás, isto é uma grandeza em termos de trabalho do publicitário, né? Acertar exatamente onde está o público com quem ele quer falar. E o senhor acredita que a publicidade ela pode trazer assim mensagens educativas com relação a bons hábitos ou não? Tudo está perdido? Não tenha dúvida. A publicidade é importante no cotidiano, no sentido de educar. Haja vista a questão do cinto de segurança, desarmamento. São campanhas, né, realizadas. Exato. Então a publicidade tem esse poder. Nós mesmos somos influenciados pela propaganda, sendo adultos e tendo a capacidade de raciocinar sobre o que a propaganda fala. Você imagina a criança, mas a propaganda, sem dúvida nenhuma, ajuda em muitas campanhas educativas. O senhor falou sobre raciocinar com relação ao que a propaganda fala, né? Eu percebo que, de repente, a criança, talvez ela tenha uma condição não tão desenvolvida de raciocinar sobre o que a propaganda mostra. Porque tudo que aparece na televisão, para a criança, é certo. Exatamente. É lei, né? Exatamente. Você imagina o seguinte, a criança coloca como amigo dela esses personagens do desenho infantil. E a marca apropria desses personagens para falar com a criança. Então ela realmente se sente seduzida. É uma coisa natural. Tem um estudo de um autor chamado McNeil, que é de 1999, que ele mostra um gráfico de compreensão da criança. Dos 6 meses aos 3 anos e meio, a criança não raciocina, mas ela já indica qual é a marca que ela prefere. Olha que impressionante isso, professor. E a publicidade se apropria disso, né? É claro, a publicidade, através deste conhecimento, ela mostra para esses consumidores coisas que eles entendem, que são logomarcas, cores, de uma maneira lúdica, mas que dá resultado. E daí o pai que trabalha o dia todo, ou a mãe que trabalha o dia todo, que não tem tempo para ficar com a criança de repente, quando percebe que a criança pede um desses produtos, né, que ela viu na televisão e que ela acha que é gostoso e que é saudável, a mãe acaba cedendo aos pedidos do filho, né? Muitas vezes os pais conhecem os produtos através do filho e o filho conhece os produtos, na maior parte, através da televisão. Porque a televisão não só tem uma influência com relação à propaganda, mas procura juntar também os horários onde as crianças estão assistindo desenhos animados, por exemplo, e a marca, utilizando desses próprios personagens do desenho animado que a criança acabou de assistir, sem dúvida nenhuma, tem um resultado extremamente importante para ela, a publicidade. Como o senhor bem falou, a gente tem que dizer que a publicidade desenvolve um bom trabalho e ela é efetiva, só que pode ser usada também de uma outra forma, né? Sim, não tenha dúvida. A publicidade pode, na própria força que ela tem para desenvolver esse novo consumidor, levar no seu contexto, levar na sua comunicação uma mensagem que possa, inclusive, conscientizar pais e filhos sobre o que eles estão ingerindo. E é isso que eu acredito, Betina, com relação ao trabalho que eu penso e às pesquisas que eu faço. Essa sua pesquisa, a última que o senhor está fazendo agora do doutorado, é especificamente sobre isso, né? A relação entre a publicidade, a propaganda e a obesidade infantil. Exato. Eu procuro mensurar, ou seja, eu procuro medir o quanto a publicidade e propaganda influencia na escolha de determinados alimentos. Então, o que eu pretendo é mostrar que com a força da publicidade e propaganda, também é possível conscientizar o pai e o filho no mesmo momento que a criança ou o pai estão vendo a divulgação do produto ou a divulgação da marca. Na verdade, se nós pensarmos que cada empresa, cada grande conglomerado, fabricante de produtos alimentícios, desenvolve e paga por isso, né? Desenvolve a publicidade e propaganda, desenvolve o plano de mídia e paga por isso, seria bem interessante que nós, como pais, soubéssemos que essas próprias indústrias estão preocupadas com a saúde dos nossos filhos. As indústrias cresceriam em termos de simpatia. Eu, por exemplo, gostaria de saber que uma empresa se preocupa com a saúde do meu filho. Qual pai não gostaria, né?
Professor, o senhor sugere então que esses produtos, né, tenham uma indicação no rótulo, na embalagem, é isso que propõe sua pesquisa também? Como a minha pesquisa é focada na televisão, então eu penso que na própria propaganda televisiva, naquele comercial de 30 lá, vá uma mensagem explicando exatamente que é importante os pais, ao ministrarem os alimentos aos filhos, lerem os rótulos, prestarem atenção nisso, enfim, é juntar o próprio comercial com a comunicação, digamos, de conscientizar a pessoa que vai usar o alimento. É perfeitamente possível isso. Professor, para desenvolver essa pesquisa, o senhor deve ter usado alguma referência, né, com relação a exemplos que deram certo, que adotaram essa estratégia. O senhor poderia compartilhar isso com a gente? Claro, são vários países que já estão preocupados com isso, porque a epidemia é mundial, não é só uma questão brasileira. Embora alguns países regulamentam a publicidade e propaganda, colocando inclusive horários dentro da grade de programação da TV, permitindo ou não o uso deste horário para a divulgação do produto alimentício. No Brasil, a propaganda ainda é muito permissiva. Nós temos que reconhecer, nós como publicitários, que a propaganda ainda é permissiva. Ou seja, assim, pode tudo? Quase isso. Às vezes você vê uma propaganda de uma boneca que sai nadando. E a criança vai acreditar que a boneca faz aquilo mesmo. Fazendo analogia para a alimentação, tem uma propaganda que a criança toma determinado tipo de achocolatado e sai brigando com os cowboys, derrubando mesa. Né? Tem um caso interessante que aconteceu nos Estados Unidos, que um jovenzinho, bem jovem, tipo 5 anos de idade, pediu à mãe um tênis, porque viu na propaganda que o tênis dava um impulso para que ele pudesse pular o muro e visitar os amiguinhos. O que aconteceu? A mãe comprou o tênis e deu a ele. O menino colocou o tênis quando ganhou e começou a chorar. E a mãe não entendeu. E aí ela pergunta para ele, mas por que você está chorando se você ganhou o presente que você escolheu? Que você queria. Porque eu não consigo dar um impulso para pular o muro. Então isso comprova que a propaganda realmente conversa de uma maneira quase que irracional com a criança, e a criança, por conta disso, acaba adquirindo, no caso da minha pesquisa, alguns alimentos ou pedindo alguns alimentos que, na verdade, não são saudáveis. Eu tenho certeza, professor, que enquanto o senhor conta para a gente esse exemplo, né, que aconteceu nos Estados Unidos, deve ter muitas mães em casa nos acompanhando hoje, lembrando de episódios que elas mesmas vivenciaram com os próprios filhos. Não tem dúvida. De produtos que eles viram na televisão e que eles pediram e que eles queriam que fizesse aquilo que a propaganda mostra e que, de repente, ao adquirir esses produtos, eles se deram conta e se frustraram, né, porque os produtos não fazem o que a propaganda mostra. Então, a propaganda ela acaba criando uma imagem irreal na mente da criança, né? E a criança se apropria dessa imagem. Agora, levando para o lado dos alimentos, como o senhor bem fala, a propaganda mostra para as crianças uma realidade que não existe, de que os alimentos não fazem mal à saúde. E, de fato, eles fazem. E daí, como trabalhar com isso enquanto pai, mãe e administrar essa questão da propaganda, professor? Eu vejo que a única saída é a conscientização. Eu não sou absolutamente contra a publicidade e propaganda, muito pelo contrário. Até porque é o seu trabalho, né? Não tem como a gente dizer isso. Exatamente. Tanto sou a favor que estou querendo usar a própria publicidade e propaganda que anuncia os alimentos para conscientizar. Eu vejo que a saída é a conscientização. Eu não acredito na punição, eu não acredito numa regulamentação muito rígida e não acredito também na tirada da publicidade e propaganda da televisão no horário que as crianças assistem, porque elas também recebem comunicação em geral e devem, através da comunicação, ir formando a sua personalidade. É impossível você criar o seu filho numa bolha, mas se nós conseguirmos conscientizar, pelo menos pela publicidade e propaganda, sobre essa questão, nós estamos fazendo o nosso papel enquanto publicitários, enquanto pessoas de marketing. Desenvolvendo campanhas saudáveis. Exatamente. Né? Levando a informação correta até o telespectador, até o consumidor. Exato. Ok, a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouco aqui no Concerto de Ideias para continuar conversando sobre essa relação entre a propaganda e a obesidade infantil e entender um pouquinho mais o que de fato se caracteriza como sendo obesidade infantil e quais são esses alimentos tão nocivos às nossas crianças. Não saia daí que eu já volto. O
Concerto de Ideias já está de volta e eu volto aqui conversando com você para te lembrar de entrar em contato conosco através das redes sociais, interagir com a gente, dar a sua opinião, a sua sugestão, o seu comentário. A sua participação é sempre muito importante e sempre muito bem-vinda aqui no Concerto de Ideias. Então anote aí os nossos endereços e, é claro, entre em contato com a gente. Nós estamos hoje conversando com o professor Helder aqui no nosso programa, falando sobre a relação entre a obesidade infantil e a propaganda, a publicidade e a propaganda. O professor Helder desenvolve uma pesquisa de doutorado, né, professor? Sim. Justamente sobre esse tema. E ele está trazendo uma proposta de que essas propagandas que são colocadas na televisão tragam informações sobre o valor nutricional, né, dos produtos e possam orientar esses pais e essas crianças também sobre o que elas estão consumindo. É isso, né, professor? Sim, principalmente alguma tarja, algum áudio dizendo para os pais verificarem na embalagem o composto nutricional e verificar se a idade para o qual esse composto nutricional do alimento está sendo proferido, está sendo ministrado, é de acordo ou não, né? Porque às vezes dá um alimento de 10, 12 anos de idade para uma criança de 3 achando que está alimentando, mas na verdade está fazendo mal. Está atrapalhando o desenvolvimento da criança, a saúde, né? O professor é publicitário e a gente já conversou aqui que ele entende que a publicidade pode ser usada de maneira positiva, no sentido de promover hábitos saudáveis, hábitos educativos, né? Mas a gente poderia falar, professor Helder, que a criança é sim um bom negócio para a publicidade? Não tenha dúvida, a criança é um público hoje consumidor. 80% das compras feitas na casa, principalmente na área de alimentos, 80% é uma influência da criança. Ou seja, quando a mãe e o pai vão ao supermercado, daquela compra que eles fazem, 80% daquilo é pensando na criança, casais que têm filhos. Então, sem dúvida nenhuma, é um consumidor, é um contingente interessante para o mercado nacional, gira a economia e a publicidade, sem dúvida nenhuma, também é importante nesse contexto. O professor Helder trouxe para a gente um vídeo que fala justamente sobre isso que a gente está comentando aqui no programa e que também serviu como referência para a sua pesquisa, né? Exatamente. Vamos assistir, professor? Vamos sim. Então vamos lá. Meu filho, ele me fala o que ele quer comer. Eu compro comidas para o que ele quer comer, eu compro coisas para o que ele quer e ele me pede. Então ele sabe qual é o chiclete que faz a bolha azul e é aquele que ele quer. E não fui eu que descobri, foi ele que descobriu e a partir disso eu fiquei sabendo. Então eu acho que a publicidade é muito direcionada para eles, é neles. O foco é sempre neles. E a maior dificuldade que talvez os pais tenham é que o pai ou a mãe conversam com as crianças num sábado, num domingo, num dia à noite em casa, de vez em quando. A publicidade está conversando com essa criança, está falando com essa criança todos os dias. Pet Hot Wheels, a sua marca no asfalto. Nova sandália da Barbie, vem com uma mini Barbie só pra você. Você sabe o nome desse daqui? Eu esqueci. Não sei. Eu acho que é pepino. Também não sei. Esse eu também esqueci. Esse daqui, você sabe? Também esqueci. Esse é mandioquinha. E esse daqui? Não sei. Também não sei. Salgadinho Cheetos. Doritos. Eu tenho várias doenças. O que você tem? Tenho asma, bronquite, sinusite, rinite. Que nós comemos sal e açúcar dentro dos alimentos processados sem perceber. Não só porque a gente não lê os rótulos quando diz que tem glicose, sacarose, mas até porque existem alguns açúcares que vêm escondidos com outros nomes e as pessoas não sabem que é açúcar. Se a criança consumir um pacote de bolacha por dia, ela estará ingerindo 36 gramas de óleo e 60 gramas de açúcar. Se ela consumir um pacote de bolacha por dia durante uma semana, ela estará consumindo 420 gramas de açúcar e 250 gramas de óleo. E se espremer a fruta, fica gostoso? Não, eu acho que fica. Você prefere da caixinha?
É? Por quê? Porque nunca experimentei da fruta. O consumo de alimentos industrializados, sem a necessária informação por parte dos pais para fazer escolhas adequadas, junto com o processo de divulgação, de propaganda das indústrias que estimulam o consumo excessivo de alimentos que são saborosos, mas não são nutritivos, né? Isso tudo associado com o sedentarismo, isso leva à obesidade infanto-juvenil. Professor, essas informações são impressionantes, né? Esses dados e essa realidade que a gente vivenciou aqui através desse vídeo, eu acho que é o que a gente tem vivido em casa, né? No dia a dia com relação às crianças. E você percebe ali que a garota não sabe o nome da fruta, mas sabe o nome do produto. Este nome do produto só chegou até ela através da publicidade e propaganda, através de uma comunicação persuasiva. Se nessa comunicação persuasiva feita pela TV tiver uma tarja, um áudio, alguma coisa que conscientize a garota, que embora seja com a idade bem, assim, uma idade novinha, bem nova, né? Ela talvez deve ter uns 9, 10 anos? Sim, mas o pai com certeza vai ver quando pedir, né? Isso eu acredito que ajuda, pelo menos em parte, Betina, a começar a reverter o processo. Seria um processo educativo, uma campanha, né, de conscientização. A gente viu também, professor, nesse vídeo, que a mãe retratou bem o que a gente estava conversando, né? Que ela compra no supermercado o que o filho fala que quer. Que são produtos que a mãe nem sabe que existem, que foi o que o senhor comentou com a gente, né? Exatamente. Então, por conta disso, você vê a importância que tem a parte de comunicação no mercado, né? Na questão do giro da mercadoria. Realmente é importante. E o meu estudo também, Betina, mostra que as crianças ficam bastante tempo em frente à televisão. Sim. Né? E se nós temos crianças em frente à televisão, por conta hoje da vida insegura das ruas, criança não pode mais jogar futebol nas praças, então se ela fica bastante tempo em frente à televisão, a televisão tem bastante comercial, esses comerciais são de alimento. É claro que ela vai se sentir seduzida. Com certeza. Influenciada, né? Sem dúvida. Professora, a sua pesquisa é fantástica, a sua proposta é extremamente atual e interessante e necessária, né? Eu digo porque a gente trabalhar com publicidade de maneira a educar, né, o público, a orientar e levar hábitos saudáveis, realmente é fantástico. Mas, professor, se de repente essa sua pesquisa ou essa sua proposta não for acatada pelos veículos de comunicação e pelas mídias de uma forma em geral, para onde nós caminhamos? Que tipo de criança nós estamos construindo, né? Que adulto será? Olha, nós temos ainda uma carta na manga do colete, que é convencer as agências de publicidade e propaganda. Eu, inclusive, na minha pesquisa, denomino agências e indústrias responsáveis. Se elas realmente não se conscientizarem, não toparem, nós temos que partir para a questão legal, que é a única maneira, talvez, de fazer com que haja uma obrigatoriedade em veicular, junto com a publicidade, junto com a comunicação, alguma coisa que conscientize. Senão, Betina, a causa vai ficar à deriva. Um desastre também, né, professor? Porque ali crianças que não conhecem frutas, que não conhecem verduras, né, que a alimentação delas basicamente é em cima do que as propagandas mostram, de produtos novos que são lançados no mercado e que trazem um dano irreversível à saúde. A quantidade de açúcar sendo ingerida, as bolachas recheadas, a quantidade de óleo, isso é assustador, professor? Neste ponto, eu acredito também, Betina, que as escolas deveriam se tocar. Não é? Nós temos cantinas em escola que você come uma coxinha cheio de óleo, um pastel cheio de óleo. Muita gordura, né? E às vezes essas escolas têm portões fechados que a criança não tem outra opção. Ainda bem que não pode Fica sair mais na rua. segura, né? Mas o excesso de comunicação de cartazes que tem também nessas cantinas poderiam ser, de certa maneira, pensado ou selecionado, enfim, alguma coisa as escolas também poderiam fazer. Então, a publicidade e propaganda tem essa questão sedutora justamente para falar com a criança, e a criança influenciar os pais. Usar a linguagem dela, né? Exato. Para influenciar os pais, para os pais irem ao mercado, para os pais comprarem, acabar girando todo esse sistema capitalista, esse sistema que trabalha com venda, com lucro, né? E às vezes, muitas das vezes, esse trabalho todo que é desenvolvido acaba destruindo a saúde, prejudicando muitas famílias, né, professor? Não tenha dúvida. O que acho que nós poderemos fazer a partir de agora, a partir deste programa, é bater forte nessa tecla. Com certeza. Né?
bater forte nessa tecla no sentido de conscientizar, não no sentido de punir a publicidade e propaganda, repito, mas no sentido de conscientizar. Tem muitos países que, de certa maneira, a propaganda já tem uma exigência para que fale de maneira mais clara do problema de consumir produtos com alto teor calórico e em exagero. Ok. E o senhor tem um parceiro aqui, professor, no programa Concerto de Ideias, para a gente trabalhar em prol disso, para poder levar informações educativas de hábitos saudáveis, né? Preocupação com o bem-estar das crianças, das famílias, que a gente possa de alguma forma orientar esse pessoal que nos acompanha também. Que bom. Ok? Que bom. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. E obrigada a você que está conosco, é muito bom estar em contato contigo, é muito bom trazer aqui informações que possam lhe ajudar a ter uma vida mais saudável e, quem sabe, uma vida mais feliz. Um abraço muito carinhoso, a gente volta na próxima semana, eu te espero aqui.